Hoje, uma questão central em todos os fiscos no mundo de como nós poderíamos, ou podemos, estabelecer medidas e critérios de uma tributação justa num universo onde há diversos conceitos importantes, como aquele de indenização, como de danos que são causados, a indenização como uma forma de recuperação disso, e você tributar a indenização, de algum modo, seria tributar situações desprovidas de manifestação de capacidade contributiva. Então, isso é uma questão importante, central na tributação, o princípio de capacidade contributiva. E é exatamente por isso o Superior Tribunal de Justiça e reiteradas decisões têm manifestado sempre que, nos casos de seguros de dano, por exemplo, a indenização ali não manifesta nenhum aumento de riqueza e, portanto, nós não haveria como justificar aí uma tributação de imposto pela ausência de manifestação de capacidade contributiva. É uma questão importante porque está no STJ justamente porque a Receita Federal entende absolutamente o oposto. Foram justamente reiteradas posições da Receita Federal que levaram a esses entendimentos jurisprudenciais, ou seja, não é nada pacífico, vez por outra esse assunto é retomado no CARF, em outros segmentos, justamente porque há essa dúvida recorrente. Então, de um ponto de vista constitucional, a tributação sobre seguros, quer dizer, encontra uma série de aspectos que devem ser levados em conta. O primeiro deles é justamente esse princípio de capacidade contributiva. Nós não podemos admitir, no Brasil, pelo menos à luz da Constituição vigente, que situações onde não se apresente expressões de capacidade econômica do sujeito passivo possam ser objeto de tributação. Isso é um primeiro ponto de extrema relevância, especialmente com relação ao segurado e àquele que recebe a sua respectiva indenização. De outra banda, com relação à seguradora, aí sim, nós temos uma empresa atuando no mercado e, como qualquer outra empresa, deve receber uma tributação coerente com as demais, muitas vezes a ela equiparadas, como o Banco Central equipara seguradoras em diversas situações, e a própria Receita Federal também, a instituições financeiras. Então, nesse particular, nós vamos encontrar, dentro do universo das competências tributárias, o imposto sobre serviços. Nós temos isso, evidentemente, o que faz uma seguradora é justamente a prestação de serviço. Temos apenas que identificar qual é a sua base de cálculo, qual é a base de cálculo relevante, aqui considerando justamente a natureza jurídica dos serviços que são prestados por essas empresas, a questão do imposto de renda sobre lucro real. Lucro presumido é muito difícil, porque geralmente essas seguradoras têm capital superior aos limites legais de lucro presumido, e, a partir daí, identificar, obviamente, a incidência tributária destas empresas como qualquer outra. E os temas mais relevantes ficam por conta justamente das contribuições PIS e COFINS, que são contribuições que incidem sobre o faturamento, e há uma discussão o que é receita financeira para fins da seguradora, quais seriam as alíquotas aplicáveis aqui na espécie, algumas que foram, inclusive, alteradas por meio de decreto recentemente, e isso leva a uma série de discussões, algumas que já estão judicializadas, outras estão em discussão administrativa, autuações que foram feitas,
Mas, de qualquer forma, tenho para mim que o campo mais complexo, mais sensível, seja esse da discussão sobre faturamento, ao que eu pretendo retornar em seguida. Um outro, sem dúvida nenhuma, é aquele imposto, a exemplo do que disse a professora Begônia sobre o imposto de primas de seguros, né? Nós temos o nosso IOF, que realmente, como bem observou, ele tem uma incidência sobre as espécies de seguros. O nosso é justamente aquele imposto federal da União, o imposto sobre operações impropriamente ditas, operações financeiras, porque, de fato, não é só de operações financeiras que se trata. Nós temos um imposto sobre operações de crédito, sobre operações de câmbio, sobre operações de títulos e valores mobiliários e sobre operações de seguros. Essa figura, obviamente, recebe pela legislação tratamento específico, na legislação do, vamos usar a sigla ordinária aqui, o IOF, né, esse Imposto de Operações Supostamente Financeiras, e recebe, por parte da legislação, um tratamento que vai distinguindo as suas alíquotas justamente conforme as modalidades de seguros. Então, algumas tributadas a 0,38%, outras tributadas a 7,38%, outras tributadas a 1%, enfim, cada uma segundo um tratamento que o legislador vai escolhendo, vai definindo conforme o legislador e o executivo, porque o IOF é um daqueles 4 impostos que estão na Constituição e cujas alíquotas podem ser alteradas por decretos do Poder Executivo. O artigo 153, parágrafo 1º, transfere para o Poder Executivo a competência para alterar as alíquotas desses impostos. Então, consequentemente, essas alíquotas, em geral, são definidas por decreto e trazem, igualmente, questões jurídicas de extrema relevância, ao que também pretendo fazer algumas considerações. E, de qualquer forma, esse modelo, se nós olharmos para o modelo espanhol, que a professora Begônia Selva acaba de apresentar, eu lhe digo, senhores, estamos num paraíso fiscal das seguradoras, não é? Porque essa prima de 20%, seguramente aqui, não se aplica. Nós temos uma previsão em lei do IOF de alíquota base de 25%, mas que desconheço algum caso a qual ela se aplique, né? Salvo casos de sanções, quando há um descumprimento enfim, é assim classificado em casos muito excepcionais. No geral, as alíquotas elas são reduzidas pelo legislador e também por decretos a valores bastante módicos, como eu disse há pouco, alíquotas de 0,38%, 1,38%, e outras que nós temos em valores bastante reduzidos comparativamente àqueles da Espanha, não é? Mas o IOF é justamente o imposto mais próximo desse. Por quê? Porque os demais são IVAs. Nós temos uma reforma tributária que está em tramitação. Eu tenho com toda a franqueza bastante dúvidas, relevantes dúvidas, eu diria aos senhores, sobre a aprovação de um IVA, de um Imposto sobre Valor Agregado, no Brasil, em prazo curto. Por quê? Porque isso envolveria a acomodação, o acoplamento, vamos dizer, num único imposto, de tributos que estão separados por competências distintas. O Imposto sobre Serviços dos municípios, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias dos estados, o PIS e a COFINS como contribuições sobre faturamento da União, sem falar do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e, de algum modo, né, nós poderíamos aí incluir o IOF, mas vamos deixar o IOF de lado. Só esses que eu mencionei há pouco já são suficientes para dar muito trabalho e, ao meu ver, inviabilizar qualquer construção de um tributo. Eu respeito muito o projeto do deputado Raul, já estive com ele, dialogamos algumas vezes já sobre esse projeto. Acho que de todos os que foram apresentados até o momento é o mais consistente, é o mais relevante, porém, o momento é o pior de todos. Não vejo, ao longo da história das últimas tentativas de reformas tributárias de 95 até hoje, momento pior
para se tentar implementar uma consolidação desses impostos na forma de um IVA. Ora, isso teria um impacto sobre as seguradoras violento, quero destacar. Porque hoje esse espaço confortável das seguradoras, muito confortável, em termos de tributação indireta no Brasil, ele cessaria. E, obviamente, seria péssimo para os segurados, porque teria toda a tributação é custo que vai servir para a definição do valor do prêmio. É óbvio, né? Não há por que a seguradora assumir como se fosse uma tributação de renda pessoal. Então, isso vai para o preço, o custo do seguro e, consequentemente, aquilo que é pago em contrapartida para a pessoa jurídica, obviamente, na forma de prêmios, será majorado pelo um custo tributário que se dê, pelo princípio de translação ou da transferência do tributo no custo, não é, do serviço prestado. Então, é lógico que isso agregaria um custo expressivo e um aumento dos seguros no Brasil, portanto, um aumento, sem dúvida nenhuma, para o consumidor, o que traria problemas muito severos para esse setor. E por que eu digo isso? Porque é claro que hoje nós temos variar pelos municípios, mas nós temos aí uma tributação de seguros muito confortável em alguns casos, a 2%, agora com essas mudanças específicas, etc., em alguns municípios, outras que vão a 5%, mas, de qualquer forma, 5% de imposto sobre serviço não se compara ao IVA europeu, tá bom? Vamos ser bem honestos. Depois, nós não temos, a partir de 2014, com a mudança do artigo 12 do Decreto-Lei 1598, nós tivemos uma mudança sobre o conceito de faturamento bruto, e isso fez com que as seguradoras e as instituições financeiras passassem a ser abrangidas pelo PIS e pela COFINS também. Ao meu ver, não eram tributadas até então. Para mim, todas as cobranças de períodos anteriores a 2014 são todas ilícitas, inconstitucionais, devem cair, inclusive, com julgamentos do Supremo Tribunal Federal. A partir de 2014, eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas. Dúvidas não, tenho absoluta certeza de que a tendência, obviamente, é afirmar que, desde que aquilo seja a atividade da pessoa jurídica, específica, aquelas receitas, aquele faturamento, isso será objeto de uma tributação, sim, pelo PIS e a COFINS, considerando aí a receita financeira como receita bruta passível, né, dessa incidência tributária. Isso, entretanto, ainda vai merecer aí alguma segregação do que é receita financeira propriamente dita, e não é receita de intermediação, questões de seguradora, resseguradora, mediações, tudo isso, aí sim, o grande desafio do tributarista e dos jurídicos das companhias será justamente evidenciar com clareza o que vai servir ou não de base de cálculo para essas manifestações, né, de receita e de faturamento dessas empresas especificamente. Mas é óbvio que tudo isso também é repassado no preço, porque isso é tributação indireta. No outro ponto, de fato relevante, é que nós temos, nessa reforma tributária, não é, uma consolidação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Ao meu ver, isso não muda em nada. Uma alíquota que hoje é de 25%, simplesmente vai somar os 9% das contribuições sociais sobre o lucro líquido e vai a 34% para todas as pessoas jurídicas. O que vai acontecer com as seguradoras, eu não sei. Se vai manter em 15%, se vai para 25%, como todas, enfim, isso é uma questão também legislativa, nós não sabemos, teríamos que esperar aí o avanço dessa reforma. Mas, de qualquer sorte, no modelo que nós temos hoje, né, afora discussões sobre FGTS, INSS, que são contribuições específicas, vamos dizer que o panorama é bem esse. Tem um caso que o Ernesto, a gente discutiu recentemente, em um parecer específico, examinei um caso muito peculiar do seguro prestamista. E esse é um seguro que a doutrina realmente não ajuda, né? A doutrina não ajuda porque
a qualificação do seguro prestamista, e é isso eu estou a mencionar, desculpe, mencionei sem fazer a introdução. Com relação aos seguros, nós precisamos sempre fazer separações das suas espécies, porque, como o IOF, nós, obviamente, vamos verificar tratamentos diferentes dentro das categorias de seguro de danos, seguro de pessoas, seguro... Não é? E, nesse aspecto, de fato, a gente percebe diversas questões importantes, especialmente aqueles casos de certos seguros que estão numa zona cinzenta, que você não sabe se eles estão com muita clareza no espaço do seguro de dano, né, do seguro material, etc., ou de um seguro de pessoas, né, seguro de vida, seguro do trabalho. O que é um seguro do trabalho, né, propriamente dito? Né? E aparecem figuras como este, que é seguro prestamista. Fiz um parecer recente sobre esse assunto, já praticamente sobre quase todos esses, já me manifestei também em outros momentos, mas esse eu faço questão de ressaltar aos senhores, para os senhores verem como isso é difícil. Né? A Receita Federal vai a uma empresa dessas, que faz esse tipo de seguro prestamista, e entende que, sim, há uma alíquota de seguro de pessoas, de vida e do trabalho, e a lei do IOF atribui a alíquota de 0,38% a essas situações. E para os demais seguros, uma alíquota de 7,38%. Então, é óbvio que é importantíssima a qualificação. Se você não qualifica adequadamente, se a qualificação do tipo de seguro não está coerente com aqueles tipos que foram abrangidos pela alíquota de 0,38%, haverá uma alíquota, ou aumento de carga tributária em 7%. Então, é necessário que realmente esse esforço que disse a professora Begônia das diferenças com relação à prima de seguros, o que é que ela faz na Espanha? Exatamente o mesmo trabalho. Você tem que qualificar, porque são distintas as alíquotas aplicáveis. Muito bem. Nesse caso, a grande discussão é saber, bom, mas afinal de contas, isso é um seguro de dano, de crédito? Qual é a função do seguro prestamista? Quando o risco é o crédito, isso já não qualifica simplesmente essa espécie como uma modalidade de seguro um seguro específico de crédito e, portanto, nós estaríamos fora de qualquer tratamento de seguro de pessoa. Depois de uma longa pesquisa a esse respeito, primeiro que, para fins tributários, nós temos um artigo, que é o 110 do Código Tributário Nacional, que diz que, quando a lei tributária não estabelecer conceitos distintos, prevalecerá aquele do direito privado. Né? Os conceitos utilizados expresso ou implicitamente nas competências tributárias, eles deverão ser mantidos segundo o sentido do direito privado. Então, obviamente, o direito privado será preservado no seu conteúdo, nas suas classificações, para aplicação do direito tributário, salvo quando ele não faz as distinções. Só que, nesse caso, o IOF faz a distinção. Ele classifica dentro de um grupo da alíquota de 0,38% justamente o seguro de pessoas, seguros de vida, etc., e seguro do trabalho. Pois bem, o caso do seguro prestamista, o que é? Se eu colocar ênfase na proteção do crédito, eu não tenho dúvida de dizer que isso aqui é uma questão de seguro de crédito. Acontece que ele não protege isso. Quem contrata o seguro é quem tem um risco potencial de perder o emprego. Então, nós estamos a falar de um conceito que informa a ordem econômica no direito brasileiro, porque o artigo 170 diz que a ordem econômica perseguirá o pleno emprego. Ora, então, eu tenho um mandamento constitucional que orienta a ação do Estado para prover o máximo de empregabilidade possível. Consequentemente, o efeito que não se deseja é o risco do desemprego, a desempregabilidade, digamos assim. Esse é exatamente o risco protegido que o sujeito contrata quando assume um contrato, esse modelo de contrato específico de seguro, que é o seguro prestamista. E é exatamente aqui onde
ao meu ver, vincula-se com uma nova sociedade, um novo modelo de sociedade que temos no século XXI, que é a sociedade de consumo em massa. O homos econômicos levado às últimas circunstâncias, ele, muitas vezes, sem o crédito, ele tem uma morte social. Ele tem um dano à imagem que talvez não seja reparável, não o dano com aquele comerciante quando ele deixa de pagar aquele valor. Não, um dano na existência social. Quando outra pessoa jurídica consulta o seu dado e ele aparece num cadastro negativo, por exemplo. Ou quando ele não pode abrir uma conta bancária numa instituição financeira. Ou quando ele tem repercussões várias sobre a sua vida econômica que o impossibilita de estar em sociedade. Como, por exemplo, ele não contratar um serviço de internet e não poder estar conectado, em contato com os demais, que passa cada dia mais a ser um serviço essencial a todos. Então, a desempregabilidade leva necessariamente, isso é tão importante que desde a Constituição de 46, que nós temos a previsão de seguro-desemprego. E o seguro-desemprego como uma proteção do Estado, justamente para assegurar a manutenção da dignidade da pessoa humana. Ora, nesse conceito de dignidade da pessoa humana, e levando em conta todo esse novo fenômeno, eu não posso, em manifestações da OIT, diversas questões ligadas à própria existência do trabalhador, do homos econômicos em atividade, se não considerar que isso aqui também não pode ser desqualificado como seguro de pessoa. Uma questão da pessoa aqui entendido como um seguro que mantém esse princípio da dignidade da pessoa humana, da sua existência econômica, da sua continuidade, na possibilidade de ter acesso ao mínimo necessário daquilo que poderia ser a sua manutenção. E, de fato, muitas vezes, a perda ou a indenização de um crédito específico que vai ser suprido por aquele seguro pode tirá-lo dessa condição de que o separaria, vamos dizer assim, dos demais nessa nova sociedade tecnológica e nova sociedade de consumo. Então, por isso, é claro que é uma posição muito pessoal, mas eu, de fato, não consigo ver esse modelo de seguro apenas por esse olhar de uma operação de crédito isoladamente. Isso é só para demonstrar a vocês como há uma repercussão econômica extremamente relevante, porque uma vez que eu coloco esse conceito de seguro prestamista na caixinha de seguro de crédito, isso já me vai levar a repercussão tributária a adicionar 7% de carga tributária sobre essa mesma operação. Ou a aceitar que posições da Receita Federal, que sim o considerem, estão corretas, não é? Porque, além disso, virão, obviamente, outras repercussões sobre essas pessoas jurídicas. Por fim, eu não posso deixar de falar de uma certa mudança recente, mesmo que não esteja muito ligadas aos senhores, mas, geralmente, as empresas têm conexão com isso, que são os planos de saúde. Os planos de saúde, recentemente, receberam uma surpresa com a mudança da Lei Complementar 157 de 2016, com a alteração, aliás, com a criação de um local da prestação do serviço do ISS, do Imposto sobre Serviço, como sendo aquele do local do tomador do serviço. E isso acarreta imediatamente um espanto, uma perplexidade para todos. Por quê? Porque nós temos um Supremo Tribunal Federal que decide lerdamente e decide pessimamente. É um tribunal da pior forma de decidir possível quando usa do modelo trágico que é esse de repercussões gerais e de demandas repetitivas. Não é? Porque, Ernesto, nesse país, a forma de você resolver as coisas, muitas vezes, não esconde as suas falácias. Para resolver o excesso de litigância, o excesso de processos, o judiciário, ao invés de aumentar a quantidade de ministros nesses tribunais, prefere
julgamentos de massa. Né? O Supremo Tribunal Federal não pode ter só 11 ministros. Deveria ter pelo menos 3 vezes o número esse número específico. Eu só lembraria aos senhores que, em 88, o Superior Tribunal de Justiça estava pensado, praticamente até as últimas sessões de definição do regime do Poder Judiciário, para ter 200 ministros. E, de última hora, fecharam em 33 como mínimo. Tem lá um aposto dizendo, no mínimo, 33, que até hoje nunca mudou. Não vai mudar. Esses homens são dominados pela vaidade. O poder que tem 33 não é o mesmo que tem 200, né? Como é o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem 400 desembargadores. Mas é inacreditável como um Estado tenha 400 desembargadores, cuja maioria desses processos irão para o Superior Tribunal de Justiça, e toda a federação some mais de 1.000 desembargadores, 1.500 desembargadores, e nós tenhamos 33 grandes, insuperáveis, magníficos ministros para julgar tudo de uma só vez. Como eles não têm condições de fazer isso, então fazem, num Código de Processo Civil, uma tomada, uma captura da legalidade, que é o uso dessas teses como sendo forma de julgar em massa, e com isso eliminar a litigância. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, julgando o plano de saúde, entendeu que plano de saúde é hipótese de incidência do imposto sobre serviço, mas decide pela metade. Não diz onde incide. Se incide no local da sede, se incide no local onde o serviço é prestado, se incide no lugar onde os planos de saúde são contratados. E aí fica a dúvida, onde é que ele incide? Consequentemente, o que faz o legislador? Já que não me disse onde incide, eu vou dizer, os municípios fazem um lobby em cima do Congresso Nacional e decidem que vai ser no local do tomador de serviço. Pois, ora bem, onde fica esse tomador de serviço? Onde ele mora? Onde a pessoa jurídica contratou, sei lá, milhares de segurados? Onde ele vai no hospital, toma o serviço que supostamente é atendido e gera um caos que vai, de novo, implicar o quê? Novos litígios, novas demandas judiciais. Né? Isso, para os senhores verem, que é o seguinte, sabe o que vai acontecer? Nós teremos 2, 3, 4 incidências tributárias sobre o serviço de plano de saúde. Sobre o local onde está a pessoa jurídica administradora, o local onde estiver a residência do titular do plano de saúde, o local da pessoa jurídica que contratar aquele seguro específico e, se brincar, o local onde esse sujeito tomar os serviços correspondentes. Por quê? Porque os municípios vão trocar essas informações e cada um vai querer o seu. Né? Isso vai levar o quê? A um aumento do preço do consumo do plano de saúde. Como muitas seguradoras têm plano de saúde, plano de outras formas de seguros, ele não podendo manter aquele custo atrelado só àquele tipo de seguro, o que vai fazer? Diluir isso nos outros seguros e aumentar toda a sua composição de seguros. Isso é o nosso fisco brasileiro funcionando de forma caótica, muitas vezes sem critérios, sem sistematicidade. Né? Muito obrigado a todos.